Esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você aqui na TV Cinec, a sua TV online 24 horas no ar. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez aqui poder estar para estudar, meditar um pouco na palavra de Deus. Não importa qual a distância onde você esteja, se está de manhã, se está à tarde ou se está à noite, mas seja bem-vindo ao programa Palavra e Música. Que Deus possa abençoar a cada um particular nas suas vidas e assim naquele encontro, na volta de Cristo, eu possa rever, ou ver, melhor dizer, algum dos irmãos e amigos que não sabemos por onde anda, mas que talvez está assistindo o nosso programa. Que Deus abençoe mais uma vez a cada um, e vamos ouvir agora o Pai Nosso com o quarteto dos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun.
Que lindo. Eu gosto de estar ouvindo durante o meu programa, sempre oração do Pai Nosso. É um conselho do irmão White, ao sair de nosso lar, para qualquer lugar, nunca deixar de orar o Pai Nosso. Eu gosto de sempre o meu programa com abertura com o Pai Nosso. Se aproxima mais de Jesus e assim a gente vamos pensando mais na sua volta. Nessa tarde nós temos o prazer de ter a doutora doutora Creuza, perdão. Depois nós vamos mostrar a senhora também ao vivo. E eu, nosso irmão e seu esposo, o irmão Morival, né? É um nome difícil para lagoano falar, mas a gente conseguiu, é Morival. E, irmão Morival, seja bem-vindo ao nosso programa, que Deus possa abençoar essa voz que Deus lhe deu, que o Senhor possa sempre estar usando para a honra e glória de nosso Deus. Vamos ouvir, então, um dos hinos com o nosso irmão Morival. Que Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo em nosso meio. O mundo já ouviu de muitos nomes que diziam ter poder para curar. Mas onde estão aqueles cujos nomes arrastarão multidões? Eu sei de alguém que muitos já tentaram apagar seu nome e dele desfazer. Mas esse nome é santo e poderoso, nome eterno, glorioso. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar. É Ele quem sustenta o universo em seu lugar. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Milhões procuram hoje por milagres em Maria, em José, em Abraão. Adoram sem cessar a criatura e esquecem o Criador. Amigo, eu lhe convido, vem agora adorar somente o Autor da criação. Entregue toda a sua angústia e receba a vitória. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar.
verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo, o nome é Cristo, Ele é meu Cristo. Amém. Obrigado, irmão. É tão gostoso estar ouvindo um hino desse com uma voz tão grande. Olha, é por isso que o senhor conquistou a doutora Creuza, só dela ouvir cantar esse hino assim, a senhora disse, não vou deixar passar, né? Você, realmente é muito bom ouvir uma voz assim. Deus dá um dom para cada pessoa, né, doutora? Para cada um tem um dom e Deus deu o dom para o nosso irmão. Aproveite da melhor forma possível, louvando sempre a Deus com esses hinos, que é o hino, diz a irmã White, que mexe no coração e não o corpo. Quando mexe o corpo, esse não está aprovado por Deus, porque Deus não é um Deus de dança, né? E muitos, às vezes, querem fazer da música uma dança, e querem que Deus dance também, não, ele fica dançando sozinho. Continue cantando esses hinos de louvores, que se aproxima mais, cada vez mais, de Jesus. Esse aqui é importante. Vamos ouvir mais uma vez, ter o prazer de estar ouvindo o senhor mais um hino. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Luta em teu viver que causa tanta dor. Tens pensado em desistir, sem forças para vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confio que o Senhor Jesus vai te abandonar. Sua paz Ele dará, seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando pra Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço Ele
Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confio que o Senhor Jesus vai te ajudar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor. Amém. Que lindo estar ouvindo esses hinos de louvor ao nosso Deus. Ele merece sempre o melhor. Se todos entendessem que, de fato, Ele merece todo o respeito e toda a reverência, procurava sempre cantar hinos que se aproximavam mais de Jesus, não que se afastavam. Eu vou orar. Vocês continuem essa posição. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez aqui estamos com a Tua palavra aberta para bendizer e louvar o Teu santo nome. Faz com que as palavras do qual falamos aqui não sejam nossas, mas unicamente de Jesus. Dá uma porção dobrada ao Teu Santo Espírito, para que se aproximamos mais de Jesus, e que naquele dia, por ocasião da volta do mesmo, estejamos juntos para bendizer e louvar o Teu nome. Abençoa esse casal com seus familiares, e todo o Teu povo na face da terra, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós estamos com uma série do qual titulamos Fazer Discípulo. E o nosso irmão, ele tem um hino todo especial no final, com respeito ao maior acontecimento da história do mundo. Ora, se de fato o mundo reconhecesse quantos acontecimentos já esteve, que sempre a pessoa diz, foi o maior acontecimento do mundo, da história do mundo, ainda não chegaram a ver o acontecimento que vai ter, que seja a ocasião da volta de Cristo. Nós temos mais uma vez aqui o casal simpático, o nosso doutora Creuza, Creuza e o nosso irmão Morival. Acertei, né? Seja bem-vindo mais uma vez, é uma alegria ter os senhores conosco, e esperamos que, na medida do possível, que os senhores puderem atender o nosso convite, sempre as portas estarão abertas. Eu gosto de ouvir esses hinos e gosto de ver um casal tão simpático, né? Tão simpático. Os senhores são muito simpáticos, de coração, não é da boca para fora, é daqui de dentro mesmo. Eu, desde a primeira vez que avistei o casal, simpatizei desde a primeira vez que vi o nosso irmão cantando, e sempre, uma vez por outra, chamava lá em Vila Carrão para cantar, porque gostamos desse estilo de música. Que Deus abençoe e seja realmente... Pode ligar, né? Desliga. Obrigado.
Você sempre vai atrapalhar um pouco no horário que não deve ser, né? Mas eu esqueci de desligar, perdão. E, mais uma vez, irmão, que Deus abençoe e sempre Deus possa estar com o senhor e sua família e todos lá de Vila Formosa. Um abraço em todos. Muito bem. A palavra de Deus diz em Amós 3,7, certamente o Senhor, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Depois ele cobra. Nada nesse mundo aconteceu, está acontecendo, ou irá acontecer, sem Deus ter revelado a cada um. Né? A cada um. Né? Então, nosso estudo dessa tarde é o maior acontecimento da história do mundo, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas ideias a respeito do fim do mundo. Uma delas, os Brahmins, acredita que o mundo durará mais de 4 milhões de anos. Aonde eles arrumaram isso? Eu não sei, mas é uma crença que eles têm. Alguns cristãos diziam que este mundo não passaria de 2.000 anos. Notai que isso era apenas um ditado popular, anunciado por um falso profeta. Nós já estamos no século 21 e Jesus ainda não veio. Então você que dá ouvido a esse profeta, deixa de dar, porque ele não é um profeta verdadeiro. Jesus, como um profeta, ele não disse o dia e nem a hora. Se ele não disse o dia nem a hora, ele não deu a liberdade de alguém chegar a anunciar o dia e a hora. Quando você ouvir alguém falando que Jesus vem daqui um mês, um ano, 3, não dê ouvido a essas pessoas. Eu sempre, às vezes, estou ali na Praça da Sé, trocando ideia com alguns irmãos de outros princípios religiosos, trocamos ideia. E alguém falando com respeito que Jesus ia voltar em maio, parece do ano passado, uma coisa assim, foi o ano atrasado, e eu perguntei para ele que dia, ele falou o dia, anunciando lá para todo mundo, e eu falei para ele, eu digo, olha, eu nesse dia vou estar aqui e gostaria que você estivesse aqui para todo mundo ver que você está falando mentira. Se Deus não revelou a você, o único que vai ser revelado o dia e a hora. Não. Isso é realmente mentira e eu vou provar que você é mentiroso. Que naquele dia ele não apareceu por lá. E Jesus não veio, e até hoje Jesus ainda não veio. Ele não disse nem o dia nem a hora. Mas para quê? Para que eu e você estivesse preparados como ele vem daqui a hoje ou daqui a 1000 anos. Não importa a data que ele venha. O importante é que eu e você preparem para esse maravilhoso encontro com Jesus na nuvem do céu. Vejamos o que diz a Bíblia em 1 João 4,1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E quantos têm se levantado no mundo? E como você e eu podemos conhecer se de fato é um verdadeiro ou mentiroso, através da palavra de Deus. Veja ainda o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 a 22. O versículo 21 diz assim: e se disserem no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? O versículo 22, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele, ou seja, não temer, não ter respeito, reverência para com ele, porque ele não merece. E o profeta não fala nada se não for da vontade do verdadeiro profeta. E se ele falar, aconteceu, está acontecendo e irá acontecer.
o verdadeiro profeta. O falso profeta não tem segurança. E nós estamos cheios de tanto falsos profetas por aí afora. Infelizmente, a falta de esclarecimento, muitos dão ouvido a essas pessoas. Por quê? Ao invés de ler a palavra de Deus para ter uma confirmação, fazer como os bereanos, quando Paulo ia ler, ia estudar a palavra, eles conferiam na palavra de Deus para ver se de fato Paulo estava falando a verdade, sim ou não. Esse é o dever de todos nós. Jesus disse: examinais as Escrituras, que vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, quando eu examino a Escritura, jamais eu serei enganado, pubertando ou cicrano. Quando alguém fala para ele: aonde você leu isso? Aonde você leu? A gente precisa estar, diz a irmã White, que nós devemos ler, para cada um ter a sua opinião própria, de acordo, assim diz o Senhor. Se a gente for pôr a conversa dos outros, então, se o pastor falou, se o ancião falou, se o diácono falou, se o missionário falou, se o membro falou, e a gente dá ouvido, não. Está de acordo para Deus? Está. Se não está, não fique com medo, não fique preocupado que nada acontecerá com você, se você estiver defendendo essa verdade como de fato ela é. Por quê? O versículo 20 disse: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha, essa expressão morrerá, todo mundo morre, não morre? Claro que morre. Mas os irmãos lembram quando Deus falou para Adão que de tudo ele podia comer, menos da árvore do conhecimento, porque no dia que comesse, certamente morreria. Realmente, Adão morreu num sentido, né? Fisicamente, mas Deus prometeu, ele se arrependeu, e naquele dia, ele ressuscitará, para a honra e glória de nosso Deus e a alegria de todos nós, o primeiro Pai da humanidade. A questão é essa: o morrer aqui, é morrer para sempre, ou seja, aquele que nada quis com Cristo, não aceitou de fato Jesus como seu único Salvador, que só através de Jesus, não existe outro meio a não ser Jesus, para que eu e você seja salvo, essa pessoa morre, ressuscita depois de 1000 anos, e aí então vai apresentar diante de Jesus, passar por aquele julgamento que já passou, aí será o julgamento final e a morte eterna. Por enquanto, ele morreu, mas vai ressuscitar para prestar conta diante de Deus. Enquanto aquele que aceitou a Jesus, ele morreu. Para Jesus não é morte, é sono. Ele dorme. E se ele dorme, acorda para uma vida eterna e nunca morrer. Jamais morrerá. Então a diferença entre o que Jesus como seu único Salvador pessoal, aquele que de fato não acredita na volta de Cristo, não acredita em Jesus como seu único Salvador, então essa pessoa realmente vai morrer mesmo. É isso, morrerá. Obrigado. Estava meio falhando. Obrigado. Então veja só, quando falamos de morte, temos que ver aqueles que dormem e aqueles que de fato morreu para sempre, porque ele vai só ressuscitar para prestar conta diante de Deus e assim morrer para sempre, ser queimado, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, morrer queimado com fogo e enxofre. Logo assim, esse profeta que falou que o mundo não passaria de 2000 anos, já morreu e só vai ressuscitar depois de 1000 anos, quando Jesus descer com a nova Jerusalém. Logo assim, será julgado e queimado para a morte eterna, e assim morrerá para sempre. Porque os verdadeiros profetas de Deus, tudo indica que até João Batista, e isso a Bíblia não afirma, é o irmão Inácio, veja só, a Bíblia não fala isso, é o irmão Inácio que vai falar agora. Tudo indica que até João Batista ressuscitaram
por ocasião da morte de Jesus. Por que eu digo assim? Porque houve uma ressurreição, e naquela ressurreição houve uma multidão, diz a palavra de Deus, em outro diz em média de 500, e acreditamos que os profetas, menos Adão, porque ele que vai, o encontro do primeiro com o segundo Adão, Adão e Jesus, então esse tenho certeza que não ressuscitou, mas os demais profetas, Moisés já está lá, né? Mas Isaac, Jacó, essas pessoas todas, para mim, já ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, porque essa multidão não diz quem é, e a Bíblia fala dos 24 anciãos, lá de Apocalipse, e esses 24 anciãos saíram da terra. Ora, se ninguém tinha ido lá, se não for através de Jesus, então foi nessa multidão que de fato foi ressuscitado. Então, estará quem, não podemos dizer quem são, mas se foi numa produção 500 e outra uma multidão, eles estão no meio, não tem nem dúvida que estarão no meio. Agora, depois de João, não. Depois de João, aí só realmente na ressurreição parcial, de Daniel capítulo 12, versículo 2, ou então na primeira ressurreição, né? Uma hora explicaremos com respeito Daniel capítulo 12, versículo 2. Eterna morrerá. Tudo indica. Agora veja o que disse em Mateus 27, versículo 46 a 56, depois os irmãos leem, vou só ler alguns versículos. Versículo 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ora, se não tinham morrido, dormiam, a palavra dormiam, foram ressuscitados. Muito, não diz a quantidade exata e quem foi. Por isso que eu digo que esses profetas verdadeiros já ressuscitaram e estão, porque eles foram com Jesus, né? E está lá Nova Jerusalém, na volta de Cristo. Tenho certeza que vão ver Daniel e outros, pela misericórdia de Deus. Pelo menos essa é minha esperança, e espero que seja a sua também. Versículo 53, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Então, que maravilha, a Bíblia é bem clara, ou cremos ou não cremos, não existe 3 opções, só existe 2, ou tu serve, ou tu não serve, ou tu acredita, ou tu não acredita, né? Dizem outros, o mundo acaba para quem morre, mal se lembrando de que há um acerto de conta após a morte. Muitos dizem assim, o mundo acaba para quem morre, você aproveite enquanto você puder aproveitar, mas saber aproveitar nas coisas de Deus. Que para os cristãos já começou, veja o que diz 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o julgamento começou com a sua igreja, imagine com os demais que nada quer a ver com Cristo. Há uns que acreditam no choque dos planetas, embora essa hipótese seja contrária à ciência astronômica, pois os corpos celestes têm as suas órbitas. O fim do mundo, segundo as Escrituras, será por ocasião da volta de Cristo. A terra será o mais extraordinário acontecimento da história do mundo. Se tivesse alguém para fotografar, ou realmente está filmando tudo isso, mas por ocasião da volta de Cristo, ninguém vai ter esse privilégio de passar em televisão os acontecimentos. É o
o maior e o último acontecimento antes do milênio, que depois virá com a nova terra, Jerusalém. Esse realmente é um acontecimento que ninguém vai poder estar contando, a não ser aqueles que irem com Jesus para o céu. A segunda vinda, o acontecimento supremo. Há um Apolo convergente das profecias nas Escrituras, mais de 700 profecias no Velho e no Novo Testamento, refere-se ao fim do mundo e à volta de Cristo. Ela marcará o fim da civilização? Será o dia do juízo, ou seja, ato de julgamento, solene que Deus pronunciará no fim do mundo. Eclesiastes 12, 14, depois os irmãos leiam, e Mateus 5, 12, Será o dia do galardão e do castigo, sofrimento, aplicado para deixar desistir. Salmos 7, versículo 9, aqui também em Gênesis capítulo 4, versículo 13, Mateus 25, 46, será o fim da dor, do sofrimento, dos trabalhos e lutas, sofrimento quer dizer padecimento, dor, amargura, Salmo 32, versículo 10, depois os irmãos leiam, se estão marcando. Desde os dias remotos do início do cristianismo, os cristãos aguardavam esse dia e esperaram no credo da profissão cristã apostólica. Todos sabem que o credo diz que ele ascendeu aos céus, de onde virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e do seu reino. Que maravilha saber que Jesus está sabendo de toda a minha vida e da sua. O que pedimos perdão e que deixamos de perder, de pedir. Como será a volta de Jesus Cristo? Ele prometeu: voltarei para vos buscar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez, para que onde esteja, estejais vós também. Aonde está Jesus? Lá nos céus. E ele prometeu em João capítulo 14, versículo 1 a 3, que voltaria. Olha, Jesus não é o irmão Inácio que fala e depois falha. Jesus falou, tudo que ele falou aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Ele é Deus e ele não mente. Nós mentimos toda hora e todo instante, estamos sujeitos a mentir. Não é esse o dever do cristão. Mas, infelizmente, todos somos falhos e estamos sujeitos a errar de um momento para outro. Porque aceitamos a Jesus que somos perfeitos. Não, perfeito só Cristo, todos nós somos sujeitos. Agora, existe aquele que faz as coisas erradas e reconhece que errou e pediu perdão a Deus. O outro não está nem aí com perdão, Por ocasião da ascensão de Cristo ao céu, os anjos confirmaram: este Jesus virá do modo como o viste subir. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Como virá? Em glória, ou seja, com toda honra. Lucas 21, 27. Os irmãos lembram que todos o verão. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá, até aqueles que ultrapassaram, crucificaram Cristo, vão ver Jesus na nuvem do céu. Olha agora, eu falar com respeito à ressurreição de Daniel capítulo 12, versículo 2. Ali é uma ressurreição especial, ou marcial, como foi a de Cristo, quando ressuscitou aquela turma. Paulo realmente estava presente quando Jesus realmente
foi para o céu. Aqueles que crucificaram também participaram da crucificação de Cristo, de tudo. E Paulo agora se converte, mas muitos não se converteram. E essas pessoas que crucificaram Jesus, a Bíblia disse que eles vão ver. A primeira ressurreição é só do justo. Ora, se a primeira ressurreição é só do justo, então os ímpios não poderão ressuscitar. Agora, nessa de Daniel, veja o que diz a palavra de Deus em Daniel, capítulo 12. Veja o que diz a palavra de Deus em Daniel 12 e o versículo 2. Olha, veja o que diz aqui a palavra de Deus. 12. Versículo 2. Muitos dos que dormem, quer dizer, não morreram, dormiram, está vendo a expressão mais uma vez? Dormiram. Aqueles que morreram mesmo, porque vai simplesmente prestar conta diante de Deus e morrer para sempre, já está morto para sempre. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Veja que aqui está incluindo tanto ímpios quanto os justos, está incluindo as duas classes. Se a primeira ressurreição é só do justo, então não está nesse meio. Então, nesse meio aqui, todos que foi de 1844 ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outro para, não, perdão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Nessa ressurreição, tudo dá de dizer que aqueles que crucificaram Jesus, como aqueles que viram Jesus subir, vão ressuscitar para testemunhar que de fato aquilo que os anjos falam, varões galileus, do jeito que está visto subir, ele vai descer, então vai estar presente. A palavra do anjo é confirmada por ocasião da voz de Cristo. Essas pessoas vão ressuscitar antes da primeira ressurreição, que é de todos os justos. E essa turma aqui não está no meio do justo. É uma ressurreição especial. Especial. Então, prestando bem atenção no que a palavra de Deus diz, porque às vezes nós falamos uma coisa e a Bíblia nos fala outra. Muitos falsos cristos têm surgido. Mateus 24 diz o seguinte, a palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus realmente fala de Jesus. 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu paro aqui, irmãos, os próprios eleitos. Às vezes alguns criticam o irmão Inácio, acham que o irmão Inácio é radical, qualquer coisa, não. Mas aqui eu acredito na palavra de Deus e no Espírito de profecia. Como é que vai enganar um adventista do sétimo dia? Porque as pessoas fora podem ser enganadas, até o evangelho não tem problema, mas um adventista ser enganado, se possível, até os próprios escolhidos, como vai enganar? Às vezes a falta de dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu sou contra algumas imagens que são apresentadas, porque o irmão A disse que aquilo grava na mente, e você fica com aquilo na mente. Então, pessoa menos esclarecida, vê lá na tela a imagem de Jesus. Eu nunca vi Jesus, ninguém nunca viu Jesus. Como é que foi fotografar Jesus? Ninguém nunca viu. E o mandamento é bem correto, né? O mandamento diz nem de escultura nem semelhante a elas. São imagens, são semelhantes. Aí a pessoa viu Jesus lá na foto. E como é que pinta o diabo? Desculpa a expressão. Diz que o diabo tem um rabo, tem um chifre, e todo mundo, o diabo procura enganar dessa forma, dizer que ele tem um rabo e tem um chifre. Aí todo mundo põe na cabeça que o diabo tem um rabo e tem um chifre. Até cristão, às vezes, por falta de esclarecimento, pensa dessa forma. E conclusão, o diabo vai apresentar com o rabo e o chifre? Não, ele vai apresentar, porque ele vai personificar a vida de Cristo, como eu e você tem visto na tela Jesus. E ali vai apresentar ele, disse, não, mas esse é Jesus. Passou, porque aquilo ficou gravado na sua mente. Aí diz que fica gravado. Então eu sou contra, porque leva uma imagem
para a pessoa de uma coisa que você não consegue mostrar na Bíblia ou no Espírito de Profecia, provar essas coisas. Por isso que pode enganar, se possível for, até o próprio escolhido. Outra, Jesus não pisará na terra. Satanás sim, mas Jesus não. Então todos que estão me ouvindo, lembre, Jesus não pisará. Quando disser assim, eu estou ali, estou acolá, não dê ouvido, porque esse não é Cristo, é Satanás, se personificando como fosse Cristo, e diz realmente que ele põe a imposição da mão, curando todos, como Jesus fazia, a mesma coisa. Mas eu e você temos que pensar que Jesus ficará na nuvem do céu. Não seja jamais enganado, Jesus não pisará na terra, mas sim ficará no céu. Disse no Congo Belga, apareceu em 1926, um homem intitulando-se Filho de Deus. Em 1912, um falso profeta no México, Cesário Garcia, predisse um grande terremoto que nunca aconteceu. Aqui mesmo no Brasil, apareceu um senhor se dizendo Cristo. Eu cheguei a ver um lá na Praça da Sé, com aquelas mulheres ao redor, como quem fosse as mulheres que seguiam Jesus. Eu vi na Praça da Sé, eu acho que mais de 2 metros de altura. Em Joinville, Santa Catarina, apareceu Manuel Francisco Bárbara, com seus seguidores. Entre ele havia um tal de José de Moura, que se dizia ser Jesus Cristo. Acabaram todos na prisão, todos esses que falaram sobre que era Jesus. No Chile apareceu Domingos Farate Vega, conhecido como o Cristo andino. Há religiões que acreditam que Jesus já voltou. Jesus voltará de forma tão visível como o relâmpago. Mateus 24, 27. Do jeito que viu subir, ele vai descer. Qual o objetivo da volta de Cristo? Para dar o galardão ou a recompensa, né, a cada um dos seus filhos. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E João 14, 3 diz que ele voltará confirmando. Ressuscitar e levar os remidos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, nós no tempo diz que não dá mais para a gente, mas os irmãos lendo, vão ver o que está escrito. Cada um receberá a sua recompensa, Mateus 16, 27. Que dirão os que aguardam? Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem guardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Qual é a situação dos ímpios? Ou seja, os que não têm religião. Ímpios não têm religião. Realmente, Apocalipse, não vai dar tempo, Apocalipse capítulo 6, versículo 14, 17, depois os irmãos leiam lá, e explica bem claro. O padre Júlio Maria, assim fala sobre a volta de Cristo. Sim, eu o diviso. Não, meus amigos, não é um voo da fantasia, uma quimera da imaginação. É uma convicção profunda do dogma e a certeza iluminada da fé. Eu entrevejo na realidade a magníficas da sua promessa, única que falta para completar ciclo imponente das profecias. A minha visão aumenta, ele se aproxima. Conclusão. Sim, meus amigos, o homem fracassou, o mundo é um caos, a sua voz é como um longo gemido de dor e desespero. Resta a esperança da intervenção divina pela segunda vinda de Cristo, a fim
de restaurar as bases do amor, da pureza deste mundo imperfeito e que vivemos. Ele se aproxima e com rapidez prepara-te e ora com amor, desejo. Venha a nós o teu reino. Mateus 6:10. Quantos querem se preparar para a vinda de Cristo nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite, aonde você estiver? O nosso irmão vai cantar um hino. E aonde você estiver, não importa a distância, mas ao ouvir esse hino, diga para Jesus: eu quero estar contigo na tua volta para sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um. E vamos ouvir o nosso irmão Morival mais uma vez. Que Deus abençoe, irmão, e que faça uso da sua parte. Obrigado ao casal tão simpático. Brilha o céu sobre a manjedoura, onde está Jesus. Só alguns percebem sua glória, reconhecem a luz, mas virá logo grande dia, todo olho verá. Ele vem com milhares de anjos, vem para reinar. Sua luz guiará os passos.